Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o movimento tenentista, momento esse que vai marcar a história a partir de 1822 até 1827. Falaremos desse movimento militar que é tão importante para lá na frente nós entendemos o contexto da Revolução de 1930 e a implementação do governo provisório de Getúlio Vargas. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje eu irei falar para vocês um pouco sobre este movimento do tenentismo. Pessoal, note, nós devemos categorizar que o movimento tenentista ele é um movimento que ele está diretamente ligado a três eventos muito importantes que vai dar sequência ao todo que nós conhecemos como tenentismo. Primeiro é o 18 Forte de Copacabana, em 1922. A partir disso nós temos a Revolta Paulista de 1824 e aí então é falada e tão famosa, conhecida como Coluna Preste, ali a partir de 1824 até 1827. E todos esses movimentos eles estão dentro de uma categoria que nós conhecemos como crise da oligarquia. A política oligárquica, que vai dar lá a partir de 1894 até 1930, aonde está aquele momento ali na década de 20 se questionando a política do voto de cabresto, as concepções fraudulentas, e os militares eles entram ferrenho nessa crítica. Até porque os militares, desde a República da Espada, aquele momento lá com o fim do Império, a partir de 1879, eles tentam retomar o poder. Até porque durante muito tempo se criou uma ideia de salvacionismo que vem lá desde a Guerra do Paraguai, com uma concepção de que só os militares conseguem tirar o Brasil desse caos social, uma ideia de salvação, uma espécie de messias, vamos se dizer por assim. Isso é muito importante. Entender que os militares eles querem voltar ao poder desde quando eles saíram do poder. E eles vão conseguir lá a partir de 1964 através de um golpe que vai depor o presidente João Goulart. Beleza? Esse é o primeiro ponto, é entender que eles estão criticando a crise oligárquica, a república oligárquica, porque essa oligarquia, e oligarquia significa poder na mão de poucos, significa o quê? Que eles também querem repartilhar do poder, até porque militar de baixa patente não votava, eles não poderiam participar da política, e eles queriam cada vez mais voltar para o jogo político. Esse ponto é muito importante. O outro ponto importante, pessoal, que naquele contexto todo o setor intelectual, o setor de mobilidade social estava concentrado nas elites. Fazer faculdade naquela época era uma coisa impensável para a classe mais pobre, para a classe trabalhadora. A população, quando queria um pouco ascender socialmente, entrava o quê? Às vezes no quartéis, até porque ali tinha alguns intelectuais, era uma forma de uma mobilidade social. E a partir de 1913, nós temos a Escola Militar de Realengo, aqui no Rio de Janeiro, pertinho, aonde em 1918 nós vamos ter a formação de uma grande turma, uma turma excepcional naquela concepção do tenentismo, que vai dar o quê? Formação lá para frente que nós conhecemos dentro deste movimento. Essa turma, pessoal, ela tira um ideário cada vez mais positivista. Aquela filosofia lá do Auguste Comte, lá na Europa, com uma ideia de quê? De progresso, uma ideia de salvação, uma ideia de o quê? De libertar, uma ideia de uma amarra ou de um inimigo, e por aí vai. Essa concepção filosófica de o quê? De crescer, de tornar cada vez maior essa ideia do Brasil, Beleza? Isso é um ponto muito importante. O estopim, pessoal, para o que nós conhecemos como movimento tenentista, está ali a partir de 1822, através da eleição de Arthur Bernardes. Quem foi o Arthur Bernardes? Era um presidente civil, que estava concorrendo ali com o Hermes da Fonseca, e eles ali numa disputa eleitoral, lembrando que era muito fraudulenta, e os militares já vinham criticando isso, A partir disso vai se criar uma carta falsa, falando mal do Arthur Bernardes, não se sabe onde é que está essa carta, Arthur Bernardes não, desculpa, do Hermes da Fonseca, mas quem vai conseguir ser eleito vai ser o Arthur Bernardes, trazendo uma impopularidade, trazendo uma comoção,
uma comoção muito grande dentro dos militares. E esse ponto é muito importante, né? Só que esse efeito já tinha sido prático, né? Por mais que essa carta fosse falsa, já tinha criado no imaginário uma coisa muito estrondosa para dentro dos militares. E a partir disso, a partir de 1822, ali naquele mesmo contexto, nós temos a famosa famoso movimento do Forte de Copacabana, aonde alguns militares, sem muita instrução, sem muita organização, eles vão tomar o forte ali em Copacabana, na Vila Militar também e também em Realengo. Esses dois pontos é muito importante, onde é que eles tomam o forte, tomam os quartéis, mas não dura muito tempo, cerca de 2 dias eles já são abafados, já são reprimidos. E aí 17 militares simplesmente pegam, 16 militares simplesmente pegam, né, e vão às ruas de Copacabana para o quê? Tem até uma imagem famosa, né, vai estar nessa thumb desse vídeo aqui, né, os militares vão querer para tentar tomar o poder, de forma meio desordenada mesmo. E aí tinha até um civil que passava na hora e encontrou, viu aquela marcha, achou bonito, falou, por que eu não vou também? E foi lá, sem saber muito bem o que estava acontecendo, e foram, e ali através, né, de uma rua, começou um tiroteio. E aí um tiroteio entre os militares e esses outros militares, cerca de 17 militares, né? Aonde cerca de 15 morreram, ficaram só 2. O Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, que depois vai ser utilizado até como um símbolo de heróico, né? Eles não morreram, não sei porquê também, né? Não sabem muito bem, durante aquele confronto ali. E aí foi abafado o caso. Só que e foram presos também, né? E viveram uma ideia de símbolo, né? Só que cerca de 2 anos depois, a partir de 1824, lá em São Paulo, agora, no dia 5 de julho, nós tivemos o quê, né? Um grupo militar querendo fazer uma homenagem a esse 18 Forte de Copacabana. E aí eles vão querer também, novamente, tentar fazer a mesma coisa como aconteceu, com a ideia de tomada dos quartéis. Só que esse movimento ele também foi reprimido. E aí no momento que eles foram reprimidos, né, eles começam a recuar para o sul. Quando chegam no sul, eles encontram quem? O Luiz Carlos Prestes, que nesse momento, nesse contexto, está intimamente ligado, né, a ideários de esquerda, ligados à União Soviética, lá para frente, lá no contexto de Getúlio Vargas, ele vai mudar, vai entrar para a direita, a figura dele é bastante meio controvérsia mesmo, né? Há grandes biógrafos que falam sobre isso. E aí, quando encontram o Luiz Carlos Prestes, nós vamos ter o que nós conhecemos como a Coluna Prestes. Uma ideia de quê, né? De passear pelo Brasil, percorrer o Brasil, tentando influenciar a população do que é, né, contra essa república oligárquica. E o que eles defendiam, né, ali na Coluna Prestes? Eles defendiam uma ideia de quê, né? De voto secreto. Eles defendiam também o combate à fraude, liberdade de imprensa, até porque a imprensa estava muito restrita, maiores representações políticas e fortalecimento jurídico. E aí eles vão adentrando no interior do Brasil e vai percorrendo dentro do Brasil afora. Porém, esse movimento, ele não ganhou muita força, até porque grande parte da população ali, né, era analfabeta. A população não sabia o conceito de democracia, muitas dessas populações estavam nem aí, só queriam saber de comer também, né, e pensar nas suas vidas íntimas. Além disso, pessoal, ele foi um movimento também um pouco impopular, até porque muitos desses militares, eles saqueavam as casas dos outros, eles tentando, né, restabelecer, se proporcionar dentro daquele movimento. Isso trouxe uma causa impopular. Só que esse movimento não deu muito certo, e ele vai gerar como fim, né, o exílio lá na Bolívia. Só que o que nós podemos destacar é que o tenentismo ele é um movimento que ele vai servir de base para o governo de Getúlio Vargas. Quando nós falamos da formação da Aliança Liberal, nós não podemos esquecer que o tenentismo ele vai fazer parte lá a partir da Revolução de 30 do governo provisório. Alguns dos seus interventores vai ser o que nós conhecemos como esses tenentes do movimento tenentista.
Beleza, pessoal? O movimento tenentista a gente tem que entender de forma geral que ele faz uma crítica à república oligárquica, não podemos esquecer disso, essa grande crítica à oligarquia, e ele foi o movimento que vai dar base ao governo de Getúlio Vargas, ali o primeiro governo provisório de 1830 a 1834. Esse ponto é muito importante. Show? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. E aí é isso, pessoal. Curtem o vídeo, compartilhem, isso é muito importante. Manda pros cria, manda pras cria. É nóis.